Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre funções, continuando o nosso capítulo aí. A gente vai falar sobre gráfico e funções. E quando a gente fala sobre gráfico, a gente está falando isso aqui, ó, a representação em um plano cartesiano dos pontos que essa função aqui ela vai passar. Por exemplo, eu aqui teria uma função por partes, aqui teria uma função um pouco estranha, não sabia definir exatamente a qual função essa aqui. Aqui seria uma função afim e aqui a gente teria uma função quadrática. Então, cada pontinho aí, cada gráfico aqui, a gente conseguiria representar por uma função. Olha o exemplo aí da f de x é igual a 2x menos 4. Se a gente quiser fazer o gráfico dela, o que a gente faria? Primeiro a gente teria que eu vou ensinar para vocês do método que vocês aprenderam primeiro no ensino fundamental, depois eu mostro o método que eu gosto de fazer, que é muito mais rápido. Você primeiro atribui valores para x e assim vai refletir em y. Por exemplo, se x for 0, substitui aqui por 0 e fica menos 4, certo? Se x for 1, substitui aqui por 1 vezes 2, 2 menos 4 menos 2. E vai substituindo esses valores, né? Aí, depois de você substituir esses valores, o que você faz? Coloca isso num gráfico. Olha só, quando o meu x é 0, ó, 0 de x aqui, e eu tenho menos 4 de y. Olha só, 1 de x menos 2 de y. 2 de x, 0 de y. Ó. Eu vou ligando os pontos. Então, quando eu ligo esses pontos, eu tenho o gráfico da minha função. Como é que eu sei olhar para um gráfico assim e falar, esse gráfico é uma função e esse gráfico não é uma função? A função, ela só pode ter para cada x, vamos falar assim, ó, cada x ele tem um único y. Então, cada x tem um único y. Significa ó, que, vamos dizer, nesse ponto aqui, a função ela tem 2y. Então, isso aqui não é uma função. Não tem como ser uma função. Ó, esse x aqui, ele teria 2y também. Aqui, 2y. Então, cada x tem um único y. É isso importante reconhecer. Para ficar visualmente falando, é só a gente fazer o teste da reta vertical. Ó. Se a gente passar uma reta assim, ó, e em algum ponto dessa função cortar duas vezes, não precisa ser toda a função, mas em algum ponto cortar duas vezes, esse gráfico não é uma função. Então, o gráfico 1 não é uma função. Se eu fizer o teste da reta vertical com o gráfico 2, eu vou ver que todos os pontos eles são interceptados uma única vez pela reta. Ó, se eu fosse passando essa reta aqui ao longo do comprimento. Então, o gráfico 2 é uma função e o gráfico 1 não é uma função. E dentro disso, eu consigo atribuir, por exemplo, o que é o domínio e imagem da função a partir do gráfico. Por quê? Se eu tiver um gráfico, o domínio são aqueles valores de x dentro da função. Então, por exemplo, o domínio aqui dessa função, olha só, vai de 1, é o mínimo de x, ao máximo de x. 1 a 6. Então, tem reta em todo esse intervalo, de 1 a 6. E a imagem? A imagem, ela vem aqui de 1, ó, do mínimo ao máximo. Ela vai de 1 a 8. Então, é importante a gente entender aí o que é como eu enxergo o domínio e a imagem da função no gráfico, tá bom? Não vamos falar sobre estudo de sinal agora. Vamos vir aqui na minha... Deixa eu parar de compartilhar rapidinho com vocês. Vamos vir aqui na minha página do Bernoulli. Olha só, gente. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Gráfico de uma função. Então, ó, eu tenho que lembrar, sempre, às vezes você vai ouvir falar assim, o que é a abscissa e o que é uma ordenada. Então, a abscissa, para ficar mais simples de decorar, a abscissa é o ponto do eixo X. Tenta ler assim, ó, abscissa. Abscissa.
Por quê? Aí você lembra que a abscissa, né, Juan, é o eixo o quê? X. Oi. a tela tá verde. Então é a internet, gente. Saiu já. Olha só. Então, quando a gente estiver falando de abscissa, então você pode ter uma noção, né, de ler assim, abscissa. É um pouco errado, mas vai te ajudar a decorar. Por quê? Você vai lembrar que é o eixo X. E a gente tem o eixo das ordenadas. Por quê? Ó, se a abscissa é o X, o outro é o Y. Então, o eixo das ordenadas é o valor de Y. Então, se um ponto falar assim, ó, consideramos, por exemplo, eu tenho um ponto A, que é 1 e 5, e temos que 1 é a abscissa e 5 é a ordenada. Então, ó, a abscissa seria 1. Então, eu teria aqui, ó, uma unidade a partir do zero. Abscissa 1. Ordenada. Ordenada eu tenho 5. Então, sobe 5 unidades aqui no eixo Y. Então, o cruzamento desses pontos, ó, aqui com esse ponto aqui, ó, vai ser o ponto A, certo? E o ponto B, ele teria abscissa 5 e ordenada 1, tá bom? Então, só para ficar claro aí, o que é abscissa e o que é ordenada. E a gente sempre vai traçar o gráfico no plano cartesiano, né? Então, vamos dizer que eu tenho a função aqui, ó. Eu tenho a função que é f de x, o domínio dos reais é a imagem nos reais, e ela é 3x mais 4,5. Então, se eu substituísse valores, colocasse menos 1, 0, 1, 2 e 3, eu veria aqui os valores que ela ia passar aqui. Ó. Por exemplo, se eu substituísse por menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 mais 4,5, isso dá 1,5. Aí ele vem 0 e 1,5. Coloca aqui o ponto. Quando você substituir esse x por 0? 0 vezes 3 mais 4,5. Isso dá 4,5, não 1,5, tá bom? 4,5, tá aqui. Depois que você fizer isso, você liga esses pontos. Lembrando que você sempre tem o eixo y e o eixo x. Aqui seriam os valores de x, ó, você vai traçando, e aqui seriam os valores de y, você vai traçando nesse eixo vertical. Então, vou ensinar vocês como é que faz o gráfico sem fazer essa tabelinha. Não, vamos fazer isso na afim. Quando a gente for aprender cada função, a gente vai ver passo a passo. Então, ó, vamos aqui para os exercícios. Olha essa função. Ele fala assim, ó. De maneira análoga, desenhamos o gráfico a partir dos pontos da tabela. O domínio é um intervalo fechado de menos 2 a 2. E então eu queria fazer o gráfico dessa função aqui, ó, 2 elevado a x. Se eu pegar o gráfico dessa função 2 elevado a x, ó, eu posso substituir aqui por menos 2, por menos 1, por 0, por 1 e por 2. Quando eu substituir, ó, menos 2, eu vou ficar com menos 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. Né? Lembrando, menos 2 lá no expoente só vai me indicar que eu tenho uma inversão dessa fração. Por isso que ele fica 1 quarto. Aí eu tenho aqui o valor. E a partir do momento que eu vou aumentando no eixo x, eu vou fazendo o quê? Colocando meus valores do y. Ó, 2 elevado a 0 dá 1. A função passa aqui. E assim eu consigo voltar minha função. Tá vendo que essa função aqui, ó, ela é uma função exponencial, assim como a que eu mostrei para vocês da curva de contagem do Mittag-Flotone? É uma função exponencial. Deixa eu ver o que falaram no chat aqui. Olha só, perguntaram para que dia ficou a tarefa que eu tinha passado a semana passada. Ficou justamente para a mesma data de entrega, né? E a gente tem aí, meu dia de entrega na quarta-feira, então ficou para quarta-feira, tá bom? Vamos ver aqui.
Gente, essas dúvidas sobre tarefas eu tiro sempre no final da aula, tá bom? Olha só, complete as tabelas dadas e construa o gráfico da função de cada item. Então vamos lá, construir comigo aqui. Eu tenho aqui a primeira. Vou substituir aqui 3 dividido por 2 vezes x. X é quanto? Menos 2. Então, ó, se eu substituir aqui por menos 2, vou simplificar. Ó. Vai ficar menos 3. Menos 3 mais meio vai ficar menos 2,5. Esse é o valor aqui da primeira. Menos 2,5. Depois, se eu substituir aqui por menos 1, vai ficar menos... vai ficar... Ela tá verde. É internet, gente. Voltou aí? Aí, voltou. Olha só. Vamos fazer os gráficos aqui para vocês entenderem. 3 sobre 2. Se eu substituir aqui o x por menos 1, vai ficar menos 3 sobre 2. Se eu dividir 3 por 2, dá 1,5 negativo. Mais meio, né? 1,5 mais meio, eu vou ter quanto? Eu vou ter 1, certo? Negativo. Beleza. O próximo, quando eu substituir aqui no x por 0, 3 meios vezes 0 dá 0, então vai ficar só meio. Se eu substituir por 1, ó, 1,5, não é isso? Vai ficar 1,5 mais meio dá 2. Se eu substituir por 2, vai ficar 3 mais meio vai ficar 3 mais meio, 3,5. Então, eu tenho todos os valores aí da minha função. Se eu tenho todos os valores da minha função, eu posso traçar os meus pontos aqui. Por exemplo, vamos traçar comigo aqui os pontos. Menos 2 e 2,5. Menos 2 e menos 2,5. Então, vamos falar que está aqui, ó, nessa direção 2. Vamos fazer a linha. 2, olha só. Só eu traçar uma linha. 2, 2,5. 2,5 está aqui. Então, eu vou fazer o ponto nesse local aqui. Então, vou colocar um ponto aqui. Estão entendendo, gente? Então, esse aqui é o meu primeiro ponto. Menos 1 e menos 1. Então, vamos lá. Colocar menos 1 e menos 1. Esse aqui é meu segundo ponto. Olha só, vou colocar aqui. Zero e meio. 0,5. Meio de quem? De y. 0,5. 0,5, vou colocar o meio. Tá, deve estar aqui, né? Nesse ponto aqui, deixa eu colocar entre o 0 e o 1. Tá aqui. Aí eu tenho outro ponto. 1 e 2. Então, ó, 1 e 2. Vou traçar esse ponto, ó. Bolinha aqui no ponto. Depois eu tenho o ponto 2 e 3,5. Ó, ponto 2 e o ponto 3,5. Vou traçar a bolinha. E agora, minha função é uma função linear e vai ter que passar em cima de todos esses pontos. Então, deixa eu fazer uma reta, ó. Vou fazer uma reta a partir do primeiro ponto que eu tracei, ó, e ter que passar por cima de todos os pontos. Só não passou por cima exatamente de todos os pontos, porque a escala aqui, ó,
tá um pouco errado, tá vendo? Que a distância entre o 0 e 1 aqui deveria ser meio. Ele colocou uma escala no gráfico um pouco errado, mas o gráfico é isso aqui, ó. Tá vendo que faltou aqui a bolinha? Então vamos colocar o meio mais aqui em cima. Pronto, meio. Então quando a gente passa essa reta aqui, a gente vê todos os pontos do gráfico sendo respeitados. Pediram para voltar no gráfico anterior. Olha só. Já entendeu? Beleza. O gráfico anterior ele seguiu o mesmo princípio. A gente foi colocando os pontos, ó, foi colocando os pontos igual a gente colocou aqui, e depois a gente vai colocar uma reta que vai passar por todos esses pontos. E agora? Agora tem raiz. Quando tem raiz, o que a gente faz? Exatamente a mesma coisa. Não vai mudar nada. A gente só vai calcular e colocar, calcular e colocar. Então, ó, raiz de x. Se x for zero, raiz de zero é zero. Deixa eu aumentar aqui. Então, raiz de zero a gente sabe que é zero. Beleza. Então, se raiz de zero é zero, quanto que é a raiz de 1? Raiz de 1 é 1. Raiz de 4. Raiz de 4 é fácil. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Beleza. Agora vamos colocar esses valores aqui nos gráficos. Aqui no meu gráfico aqui. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar minha bolinha e vou colocar aqui. Ó, 0 e 0, ela vai estar aqui. 0 e 0. Passando aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui. Beleza. Depois tem o ponto 1 e 1. Então, 1 e 1. Deixa eu fazer com a reta. Ó, ponto 1. Ponto 1. Beleza, vai passar nesse ponto aí. Vou fazer todas as retas primeiro, depois faço as bolinhas. 4 e 2. Então, 2 e 4. Depois, 9 e 3. 3 aqui, ó, no Y. E o 9 aqui no X. Agora eu vou colocar todas as minhas bolinhas. Lembrando, gente, só faço essas retas só para ver onde é que o ponto vai dar, tá bom? Você pode ir com a régua mesmo, medir, sem precisar fazer essas retas vermelhas no gráfico. Olha só. Minha função ela tem que passar por esses pontos. Mas não vai dar uma reta. Sim, não vai dar uma reta mesmo. Por quê? Porque a gente tem o gráfico aí de uma função, que é uma função que a gente fala que é uma função raiz, né? Se é uma função raiz, ela vai se comportar de maneira diferente. Ela vai fazer isso aqui, ó. Olha só o gráfico dessa função. Ela iria aumentando de valor aqui, ela iria para lá. Como ele só pediu de 0 até 9, então a gente tem. Gente, está bem claro aí esse conceito de como traçar o gráfico da função? Tá dando para entender? Tá. Beleza. Então vamos continuar fazendo exercício aqui. Olha só. Ele fala assim na questão 13. O gráfico seguinte mostra a intenção de consumo das famílias ICF de janeiro a maio de 2015. Então, isso aqui é a intenção de consumo das famílias. Ele fala assim, ó, se esse gráfico representa uma função f que mostra o valor da ICF em função do tempo, de janeiro a maio, então o seu conjunto imagem é. Então, eu quero saber o conjunto imagem. E aí? Eu vou dar um tempinho para vocês resolver essa questão aí, tá bom? Vou dar uns 2 minutos. Então, olha só. Ele quer a imagem, o conjunto imagem. Se ele já dá aqui, ó, em conjunto imagem não vai ser do mínimo ao máximo? Então, o meu mínimo aqui, o meu mínimo é esse valor aqui, ó, de 107,1. E o meu máximo? O meu máximo é esse valor aqui, ó, de 118.
Então, se eu tenho o meu mínimo e tenho o meu máximo aqui, então eu já tenho aqui, ó, 107,1 até 118, incluindo eles. Então, ó, minha alternativa A. Juan, Não, por que não é essa aqui, ó, a letra C? Porque coloca todos eles. Porque existem intervalos aqui, ó, que estão entre eles, que esse conjunto aqui não está colocando, tá vendo? Por que não é esse nem esse? Porque isso aqui está representando o quê? O domínio, aqui os valores de x. Então a imagem é esse eixo aqui, ó, tá bom? Então vamos prosseguir. Questão 14. Ele fala assim: uma fabricante de asa delta, ao desenvolver um projeto de seu produto, escolheu convenientemente um sistema de eixos cartesianos e desenhou o esboço de uma asa delta, obtendo uma figura cujos vértices são os pontos 0, 1, 1, 0, 0, 3 e menos 1 e 0. Com as medidas em metros, sabe-se que ele dispõe em seu estoque de 30 metros quadrados de tecido. Calcule o número de asadeltas que pode ser fabricado com esse tecido, admitindo que não haja perdas. Ah, esses pontos aqui são bem importantes. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, tá bom? Então, coloquei meus pontos aqui. Depois que eu coloquei meus pontos aqui, eu vou traçar minha asa delta. Como é que é uma asa delta? Ela é... Ele falou que a asa delta é determinada por esses pontos. Então, eu vou traçar minha asa delta. Fazendo esse tracejado aqui da asa delta, eu acho a área que eu quero. Olha só. Então, essa aqui, eu quero essa área aqui, ó. Por quê? Porque essa é minha asa delta. Tá vendo? Como é que calcula essa área aqui? Se eu pensar que aqui é 0, aqui é 1, então isso aqui é um triângulo que tem base, ó. Se eu pegar esse triângulo aqui, ele não começa no 1 e vai até o 3, então ele tem base 2, 3 menos 1, ele tem base 2, lembrando que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então ele tem base 2, altura 1, se eu dividir por 2, eu acho meu valor, certo? Então, 2 dividido por 2, 1. Então, cada lado tem 1. Então, 1 aqui, mais 1 aqui. Então, essa asa delta tem 2 metros quadrados. Como é que eu soube a altura? Olha aqui, ó. Qual a diferença disso aqui? Não. Olha só. Se a base é isso aqui é a altura. É como se eu tivesse um triângulo assim, ó. 2. Deixa eu marcar aqui. Olha só. É esse triângulo aqui, não é? Então, aqui, ó, é 2. Daqui até aqui eu tenho 2 unidades. Daqui até aqui, ó, eu tenho uma unidade. Base vezes altura dividido por 2. Então, quando eu calculo, eu acho que cada asa delta tem 2. Se eu tenho 30 metros quadrados, 30 metros quadrados dividido por cada asa delta que tem 2, eu teria um total de 15 asa deltas. Coloquei para todo mundo, conseguiram enxergar, entender? deu. Quem estava com dúvida aí nessa questão? Conseguiu pegar? Todo mundo ok, gente? Beleza, então. Então, vamos lá.
continuar aqui. Ele fala assim, ó, questão 15. Ele fala: uma empresa farmacêutica lançou no mercado um analgésico. A concentração do analgésico denotada por C de T em decigrama por litro de sangue, T horas após ter sido administrado em uma pessoa, está representada no gráfico esboçado a seguir. Sabe-se que esse analgésico só produz efeito se sua concentração for superior a 1 decigrama por litro de sangue. Beleza. Aí ele fala: analisando o gráfico, determine, após ter sido administrado, quantos minutos decorrerão para que o analgésico comece a fazer efeito. Então, ó, vamos olhar o gráfico aí. Ele foi administrado, passou esse tempo e o gráfico falou que só faz efeito a partir de 1 decigrama. Então, falem para mim aí, quanto tempo que começou a fazer efeito? Aí, ó, já responderam para mim no chat. 48 minutos. Por que 48 minutos? Vamos lá. Porque ó, seria 0,8 horas, né, vezes 60, que é quanto vale uma hora. Então, quando eu faço essa conta, ó, ou seja, 0,8 vezes 60, porque é 0,8 de uma hora, isso me dá 48 minutos, tá bom? Essa é a resposta da letra A. Beleza. E a letra B? Após quanto tempo a reação do analgésico permanecerá? Ou seja, a partir do momento que ele tomou, quanto tempo que vai ficar ali com efeito? Olha só, já responderam aí no chat, certinho. Ó. 6 horas, que é o tempo que ficou, menos 0,8, que isso me dá 5,2 horas. Né? 5,2 horas, elas são quantas horas? São 5 horas e 12 minutos. Como é que eu faço para achar essa segunda fração aqui? Essa segunda parte dos minutos, mesma coisa que faz na primeira. Beleza, questão bem tranquila aí para a gente resolver. Hoje vamos falar também sobre crescimento e decrescimento de uma função. E o crescimento e decrescimento de uma função, ele vai depender do ponto que a gente está analisando. Por exemplo, aqui eu tenho um x que eu vou chamar de A. E aqui eu tenho um x que eu vou chamar de B. Tá vendo que o f de A é menor que o f de B? Por quê? Porque ele está abaixo. Então, isso aqui caracteriza que uma função é crescente. No geral, é só olhar o seguinte, ó. Da esquerda para a direita, ou seja, daqui da esquerda para a direita, daqui para cá. A função, ela está subindo ou ela está caindo? Tá vendo? Se você olhar da esquerda para a direita, se a função está subindo ou está caindo, fica fácil de se identificar. Por exemplo, aqui nesse caso que a função está subindo, então a função é crescente. Nesse caso aqui embaixo, a função ela está caindo, então a função é decrescente. Beleza? É essa definição que a gente tem. Então, aí a gente começa a relacionar essas questões de função, crescimento, decrescimento, com curvas de aquecimento e resfriamento. Né? Vocês já estudaram lá na química, quando a gente estuda lá troca de fases, essas coisas? A gente tem aqui, olha só,
E a temperatura do líquido em relação ao tempo, ele vai respeitar essa função aqui. Normalmente, para a água, né? A gente coloca aqui seria o zero, abaixo do zero a água é sólida. Quando chega no 0 graus, você tem aqui sólido e líquido, né? Aqui você tem o ponto de fusão, onde acontece a mudança de fase, ou seja, a temperatura aqui nesse ponto não varia, ó, tá vendo? Não varia. Depois disso, você tem aqui a água líquida até 100 graus Celsius. Quando chega no 100 graus Celsius, você tem vaporização, que aqui nesse estado você tem o líquido e o vapor, né? E depois dos 100 graus Celsius, você só tem o vapor. Então, a curva de aquecimento, se for aquecimento, a gente está considerando o quê? Olha só como é que é, fica bem intuitivo a gente relacionar a matemática. Ó. Se for aquecimento, a gente está considerando que essa curva ela está crescente, né? Se for resfriamento, essa curva ela está decrescente. Então fica bem intuitivo a gente entender esses conceitos. Então a gente consegue ligar lá a química que a gente estuda na troca de fases até a matemática, estudando o gráfico de funções e relacionando essas grandezas, tá bom? Oi. Explique de novo, como é que é a decrescente e a crescente? Tá. Como é que é decrescente? Você vai olhar aqui, ó. Quer ver? Olha esses dois gráficos. Vamos pensar, vamos primeiro olhar o seguinte. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Esse gráfico de cima, ele está aumentando o seu valor ou diminuindo? O que está acontecendo com o valor? Da temperatura. Ele está aumentando, não é? Se está aumentando, a função é crescente. Então, aqui é aquecimento. No gráfico de baixo. Tá resfriando, aí tá diminuindo. Está resfriando. Então, a curva está diminuindo. Então, se está diminuindo, olha só, a gente tem aqui, em vez de vaporização, né, que a gente tem a condensação. Em vez de fusão, a gente tem o quê? A solidificação. Por quê? Porque é decrescente. Então, aqui, ó, a gente tem uma curva de aquecimento. A curva de aquecimento é uma curva crescente. E aqui a gente tem uma curva de resfriamento, que é uma curva decrescente. Ficou claro para todo mundo? Ficou assim, Juan. Beleza. Então, gente, por hoje nossa aula é só, tá bom? Então, até amanhã, beleza? A gente vai ver aí amanhã taxa média de variação e eu recomendo que vocês já tentem fazer os exercícios, viu, gente? Exercícios aí, ó, de aprendizagem, vão fazendo exercício para praticar. Quanto mais vocês praticarem, mais afiados vocês vão estar aí para os vestibulares, tá bom? Então, beijão e até mais.